Ipanema apresenta Clube Ipanema, com KG Lisboa e Fabiano Baldassi. Ipanema FM, 30 anos, ouça pra frente, 11h03, muito bom dia. Estamos começando mais um Clube Ipanema, Clube Ipanema que tem a força Coste Bebidas, as melhores bebidas do mundo, bem perto de você. Acesse costebebidas.com.br ou peça pela Televendas 3396-3396. E Fatepa, um mundo de oportunidades espera por você. Fone 3221-5040. Torpedão Ipanema 93660949. Para participação de você ouvinte, para participação de você torcedor que deve estar indignado depois de mais um fim de semana de insucessos da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Fabiano Baldasso já está a postos aqui para destrinchar esse fim de semana esportivo, esse fim de semana futebolístico, e mais uma vez testemunhou uma derrota do Inter e um empate sem gols do Grêmio. Eu acho que esse fim de semana foi a tônica da participação da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. A tônica do bom dia. Bom dia. A tônica do Inter sim, do Grêmio não. Do Grêmio não. O Grêmio tem sido maior. O Grêmio não marcar gol e não fazer gol não tem sido a tônica. Mas não da forma como aconteceu ontem. Então, porque o Grêmio chegou à segunda colocação do Campeonato Brasileiro, está na semifinal da Copa do Brasil. Ontem... Não, perdeu, né? Perdeu já. Não, perdeu, mas chegou. Chegou e depois da rodada das 7h30. Por isso que não é a tônica. Porque perdeu. Por isso que não é a tônica. O Inter, o que aconteceu ontem, normal. Aliás, depois nós vamos falar. Eu quero começar falando do Grêmio, tu me permite? Sim, o Grêmio, até porque o Grêmio jogou antes, né? Dentro daquela nossa filosofia, fala do que jogou antes. O Grêmio jogou antes. Perfeito. Então vou dizer o seguinte, desculpe. Se o Grêmio estivesse jogando até agora, eu acho que a bola não ia entrar, né? Ia estar 0x0. Não, com o Zé Roberto ia estar 14-0 já. Aliás, com esse problema na Síria, coloca o Zé Roberto, manda o Zé Roberto pra lá, o Zé Roberto resolve tudo. Zé Roberto resolve tudo. Agora eu vou te dizer uma coisa, Baldasso. A comoção do estádio, da torcida do Grêmio, quando o Renato chamou o Zé Roberto, foi impressionante, cara. Olha, foi impressionante. Então tá, vamos começar. O que significa que a torcida, sim, quer o Zé Roberto. Vamos começar o Clube Ipanema mais antipático desde que nós começamos aqui. Então, até porque eu vou concordar contigo. Então tá, então vamos lá. Primeiro colocando o seguinte, o meu time ideal do Grêmio não tem Elano e não tem Zé Roberto. Não tem nenhum dos dois. Os dois são banco como soluções para segundo tempo. Aí eu acho até que o Renato utilizou pouco o Zé Roberto com as oportunidades que poderia ter utilizado. Para que se entenda, o problema do Grêmio, vamos pegar o jogo de ontem, mas até uma tônica de outros jogos do Grêmio. O que foi o problema do Grêmio ontem? O Grêmio teve problema de articulação, estamos falando de Zé Roberto. O Grêmio teve problema de articulação ontem, o Grêmio não entrou na área do adversário ontem. Mas eu acho, Baldasso, que o Grêmio usou muito a ligação direta. Tu não acha no primeiro tempo? E isso significa, sim, falta de articulador. Até usou, mas o Zé Roberto... Mas o Grêmio tem jogado assim. Vamos sempre usar o Zé Roberto como referência, que é o que a galera quer. Primeiro, o Zé Roberto nunca foi articulador. O Zé Roberto é um condutor de bola. O articulador é o Elano. Mais ou menos também. É mais articulador do que o Zé Roberto. Sem dúvida. Então tá, o Zé Roberto nunca foi articulador. Na minha visão ontem, como é que articula o Grêmio do Renato? Sabe qual é a articulação do Grêmio do Renato? O Grêmio do Renato articula com triangulações pelos lados, especialmente no 3-5-2, mas ontem o Alex, tá muito mal, aliás. O Alex e ontem o Moisés, mas o Pará, especialmente no 3-5-2, eles aparecem bastante para triangular pelos lados. Especialmente pelo lado direito, com o Kleber fazendo a combinação com o Ramiro, passando pro Pará. Essa é a articulação do Grêmio. O Grêmio joga muito pelos lados. É assim que o Grêmio articula. Ontem, o Grêmio entrou na área, embora sim, em algumas oportunidades, se não foram poucas, com um chuveirinho, mas o Grêmio entrou na área umas 80 vezes. E assim, ó. Foi impressionante. Ontem foi. Por isso que eu te disse, se o Grêmio e Bahia estivesse jogando até agora, o placar ia estar 0x0. E outra coisa. A bola não era pra entrar. Cara, o Barcos perdeu 4 gols. Aí eu vou ficar aqui hoje só analisando o que seria o time com o Zé Roberto, ou será que a gente deve também pensar o seguinte: vem cá, o meu centroavante perdeu 4 gols feitos, cara. E teve Baldasso, que ele fez o mais difícil, que foi acertar a trave. Porque ele tava com o gol escancarado na frente dele, ele acertou a trave.
sabe? Aí o que acontece? Claro, esse time do Grêmio, vamos pegar o que tem sido esse time do Grêmio. Esse time do Grêmio não tem chances abundantes, nunca teve. Foi um time. Outra coisa, qual foi o risco defensivo que o Grêmio correu ontem? Nenhum. Zero. Porque não corre nunca, cara. Esse time do Grêmio dificilmente corre risco defensivo dentro e fora de casa. Toma um gol ali, outro gol ali, é circunstancial. Tirando o jogo contra o Curitiba, que foi tipo, realmente, o Grêmio tomou muito pouco gol, né? Poupou jogadores. O time do Grêmio com os 3 zagueiros e com os 3 volantes, ou no caso ontem com 2 zagueiros e 3 volantes, é um time muito bem protegido defensivamente, tá? Muito bem protegido, muito bom defensivamente. Só que do meio pra frente, por conta desta premissa, ele não tem abundantes oportunidades de gol. Ele foi sempre, tinha sido e vinha sendo efetivo. Ele construía 3 oportunidades de gol no jogo, fazia 1 e ganhava por 1-0. Mas nos últimos jogos isso não tá acontecendo, é verdade. Só que, gente, acreditar que a solução é colocar o Zé Roberto, primeiro, eu já tenho indicativo do Zé Roberto nesse time do Renato, e não é um bom indicativo. Ele apareceu já em 2 ou 3 partidas e ele acabou com o 3-5-2. E vocês lembram que ele saiu jogando no jogo contra o Criciúma, na arena, que o Grêmio perdeu. Aquele jogo, aquele jogo então foi o supra-sumo para a torcida. Foi Zé Roberto e Elano que saíram jogando, e Max. Tudo que a torcida quer. Perdeu o jogo para um rebaixado, praticamente um rebaixado. O que aconteceu naquele jogo? Aí o torcedor tá pensando, mas o KG e o Baldassi estão esquecendo que o Grêmio teve 30 chances de gol naquela partida. Mas ontem também. Só que naquele jogo contra o Criciúma, o Grêmio foi uma peneira atrás. Porque quando tu não tem os 3 volantes, você tomou 2 gols. Tu desguarnece atrás. O que tu tem que pensar? Cara, a ideia do Renato, eu respeito e mais, eu concordo com ela. O Renato colocou ontem em campo, colocou em campo ontem o time que ele tinha que colocar, não poupou jogadores, colocou o 4-3-3, que é o time que vai jogar na quarta-feira com o acréscimo do Pará que estava suspenso. Esse é o time do Grêmio. Eu também acho, eu tô contigo, esse é o time do Grêmio. Eu também acho, só que eu achei que o Grêmio, eu achei que o Grêmio exagerou na ligação direta, e vou dizer que não é ligação direta, não é um chuveirinho pra área, é aquela ligação, é a ligação vertical, né? É aquela ligação de dar balão pra frente e tentar o Vargas, tentar o Kleber. Aliás, o Vargas foi muito mal ontem. O Vargas não apareceu no jogo. Foi mal. Ao contrário do Kleber, que apareceu, que jogou, que foi pro jogo. O Vargas não entrou no jogo, então, né? Que se pare esse negócio da solução mágica. Aí ontem todos os torcedores entrevistados no final da partida diziam o seguinte pra reportagem da Band: esse time que terminou o jogo é o time ideal. Vem cá, depois que entrou o Zé Roberto e o Elano, o Grêmio não teve mais uma oportunidade de gol. O Grêmio virou slow motion. O Grêmio piorou. Mas também, diga-se de passagem, foi porque os jogadores lá da frente cansaram, né? Também. O Vargas botou a... Eu não vou ser definitivo com o Zé Roberto, que ele entrou os 35 do segundo tempo. Ele entrou muito bom, mas o Elano entrou mais cedo. O Elano entrou mais cedo, e o Grêmio parou de atacar como estava atacando. Elano e Zé Roberto hoje são boas reposições pro Grêmio pra tu mudar uma característica de jogo pra segundo tempo. Me desculpem, torcedores do Grêmio, mas eu concordo com o Renato. O Renato tá colocando o time certo, e tomara que ele não ceda as pressões da torcida e não mude pra quarta-feira. O time pra quarta-feira é o 4-3-3. Se vai dar certo ou não vai, não sei, mas é com esta convicção do Renato, com seus homens defensivos bem postados e seus 3 volantes, que o Grêmio chegou a estar disputando coisa que o Inter não consegue com um grupo melhor que o Grêmio há bastante tempo. O Inter tá de férias. É verdade. O Inter com um grupo melhor que o Grêmio tá de férias. E o Grêmio tá disputando tudo por causa do time do Renato. E a torcida não tá sequer respeitando isso. Olha aqui, o Leandro Webster aqui tá dizendo que o único articulador que o Grêmio tem é o Maxi. O Zé e o Elano são volantes que viraram o terceiro homem do Grêmio. O único articulador do grupo do Grêmio é o Maxi Rodrigues. Único. Os outros não são. E não pode jogar. Zé Roberto nunca foi articulador. O Zé Roberto, no começo da carreira, ele era um homem de movimentação de meio campo, um terceiro homem, virou um quarto, mas sem ser articulador. Ele é um meia atacante hoje. Zé Roberto não é o cara de botar pé em cima da bola e distribuir jogo. Nunca foi e nunca vai ser. Aí os caras querem o Zé Roberto para resolver os problemas de articulação do Grêmio. Mas vem cá, tchê. Vem cá. O resultado ontem foi muito ruim. O Grêmio não poderia ter empatado com o Bahia. O Grêmio foi ineficiente, ao mesmo tempo que a gente elogia o Renato por ter convicção no seu esquema, a gente tem que dizer que daqui a pouco tem que repensar o Barcos. Até o seguinte, né, Baldassi? O Grêmio pode terminar a próxima rodada fora do G4. Pode. Porque o Grêmio pega o líder com fortes possibilidades de ser campeão brasileiro no jogo contra o Grêmio.
Então o Mineirão vai estar abarrotado de gente. O Cruzeiro vai jogar a vida contra o Grêmio, porque pode se ganhar do Grêmio, dependendo do resultado do Atlético Paranaense, o Cruzeiro pode se sagrar campeão brasileiro já antecipado na próxima rodada. Então, vai ser muito difícil o próximo jogo e aí se o Goiás ganhar, se o Atlético mantiver ali pelo menos um empate, eu acho, e se o Botafogo ganhar, o Grêmio sai de G4. O Grêmio sai de G4. O Grêmio sai da zona de classificação para Libertadores. É um momento crucial. E se o Grêmio for eliminado pelo Atlético Paranaense, o Grêmio corre sérios riscos de não disputar a Libertadores no ano que vem, cara. E se há uma discussão. É uma tragédia completa. E se for para se estabelecer neste momento uma discussão sobre uma condição falimentar desse esquema do Renato, que de repente esteja manjado, tanto que vem mal nos últimos jogos, que se faça. Se a solução é ter mais um articulador, que se discuta. Mas se é para ter mais um articulador, esse articulador se chama Maxi Rodrigues, porque este é articulador. Mas aí o Maxi não pode entrar, né, cara? Pois bem. O Maxi não pode entrar. Claro, o Renato não vai fazer isso agora. Eu tô falando numa condição de daqui a pouco tu ter uma medida extrema de modificação de esquema. Aí tu tem que mandar o Barcos pro shopping. Bom, tá, mas aí aqui o João Machado diz, pô, o meu esquema seria 4-4-2 com Souza, Ramiro, Zé e Maxi. Mas o Maxi não pode entrar. Vargas e Kleber, o Barcos no banco. Como é que ele vai entrar? No banco não pode. Bom, aí o Ramiro o Riveiros tem que sair, tem que ser eliminado não dá, né? O Riveiros tá bem, o Riveiros compõe bem aquele meio. A coisa que mais funciona no Grêmio são os três volantes. Ele funciona atrás e funciona na frente. Exato. Deixaria o Riveiros fora, tá dizendo o João Machado, mas é que o Riveiros não pode sair. O Riveiros é muito útil nesse esquema aí. Então, o que tu acha que o Renato vai fazer na quarta-feira? Vai botar o 4-3-3. 4-3-3, eu também mesmo acho. O time de ontem comparar. Eu acho, e tomara que faça isso. Eu tenho um pouco de medo do Renato, porque o Renato às vezes ele gosta de jogar pra torcida, tá? Eu tenho medo que o Renato pense, vou colocar o time deles. Bom, se ele fizer isso, se o Grêmio for eliminado da Copa do Brasil e terminar a próxima rodada fora do G4, o Grêmio entra em crise e não sei se recupera a vaga do G4. Para buscar uma pré-Libertadores, porque aí o vice-campeonato já começa a ficar muito longe. Se São Paulo não for campeão da Sul-Americana. Também tem essa, aí vira G3. Aliás, o São Paulo se encaminha para isso. Uma bela. O Grêmio para quarta-feira deve ter o Dida, o Pará, o Rodolfo, o Bressan, o Alex Telles ou o Wendel. Não, mas acho que ele começa com o Alex Telles. O Wendel também não entrou bem ontem. O Wendel também não entrou bem ontem. E aí no meio os três volantes. Os três volantes, o Souza, o Ramiro e o Riveiros. E os três atacantes, Vargas, Barcos e Kleber Gladiador. É assim que a banda vai andar na quarta-feira e é assim que o Grêmio pode conquistar a classificação contra o Atlético Paranaense, tendo no segundo tempo, especialmente o Elano, como possibilidade de modificação de esquema. Muito bem, vamos ver o que acha o torcedor gremista. 93660949. Hoje a gente vai ter recordes de torpedos aqui, eu tenho certeza. Manda o teu torpedo, diz o que tu acha, diz se tu concorda com a gente, não, diz tu acha que o Zé Roberto tem que entrar, se o Elano tem que entrar, quem tem que sair, enfim, dá teu palpite aí pra ver o que a torcida do Grêmio tá pensando sobre essa escalação do Renato, sobre a perspectiva da decisão de quarta-feira. A parte musical do Clube Ipanema de hoje começa com o You Put the Flame on It. Antes teve o Jack Johnson, Flake, na parte musical do Clube Ipanema de hoje. A gente tá de Ramones no fundo aí, deixa eu começar aí, ó. Do You Remember Rock and Roll Radio? Ramones, então, é a nossa cortina nessa segunda-feira do Clube Ipanema. Não falei no início, tô falando agora, portanto. Vamos torpedear, Baldassi, que hoje a gente vai bater recordes aí. Hoje a gente chamou a galera pro fight, é o seguinte, ó. Deve ter um monte de gente nos detonando aí por causa do Zé Roberto. Imagina, falou de Zé Roberto, mexeu com... Aliás, sobre Zé Roberto, tá? Uma coisa muito interessante. Mesmo que eu concorde com o Renato que o Zé Roberto não deva ser titular, eu concordo com a torcida de que de uma hora para outra o Zé Roberto vai ser chamado mais pra lá. Tem coisa errada. Isso aí. Tem coisa errada. Eu tô contigo. Eu acho que o Renato usou muito pouco o Zé Roberto. Tem usado muito pouco o Zé Roberto, o que significa que tem alguma coisa que tá mal contada aí, né? Aí um culto ontem pela manhã, o Zé Roberto, e depois se postou isso, alguém estava nesse culto religioso e postou que o Zé Roberto teria dito o seguinte no culto: se eu estou no banco porque saiu uma matéria no jornal dizendo que eu estou pregando a palavra de Deus para jogadores, vou continuar no banco para sempre. Será que é essa a bronca? Porque ele é atleta de Cristo? Não sei, é difícil saber.
Manda o Barcos pra forma, põe o Maximus em jogo. Manda o Barcos pra fora. Pra forma. Ser, né? Pra forma. Ah, tá. É tão simples, Baldasso e KG. Dida, Pará, Werley, Rodolfo e Alex, Ramiro, Souza, Riveiros e Maxi, Kleber e Vargas. Marcelo Colorado do Kleber T2. E Vargas, é o que muita gente quer, só que o Barcos tem que sair do banco, inclusive, né? Do grupo, E aí, Fabiano, quantas derrotas faltam pro trabalho do Kleber ser insuportável? Cara, o Kleber é o menos culpado. Depois nós vamos falar do Inter. Senhor Baldasso, o Grêmio está acima da tabela por pura sorte e incompetência dos adversários, também pelo apito amigo. Só os analistas de resultado não veem isso, diz o Jefferson de Viamão. Não é verdade. Jefferson, ninguém constrói campanha com sorte. Tu ganha um jogo na sorte. Campanha na sorte não existe. E é uma campanha longa, né? O Campeonato Brasileiro começa lá em abril. Não dá. Né? Analista de resultado é justamente dizer que ganhou porque tá na sorte. Isso. Tem que ver as outras coisas. A sensação mais parecida com broxar é contar com o Grêmio na tabela do Campeonato Brasileiro. Quando pensa que está firme, ele cai. Copa do Brasil, aliás, é uma característica de todos os times que estão ali brigando pelo segundo lugar. Tu vê, né? Que é uma alternância dos três times. Grêmio, Botafogo e Atlético, eles se alternam nas posições assim, rodada a rodada, né? Nenhum deles consegue deslanchar. O Marcelo tá pedindo o Zé Roberto na ala esquerda. Cara, a galera vai ter que eles querem arrumar uma maneira de colocar. Se for goleiro, se o Dida se machucar, eles vão pedir o Zé Roberto no time. Zé Roberto no gol. Cara, não gosto, e se for pra tirar o Alex Telles, que realmente não vem bem, tá mal há alguns jogos. Ontem foi substituído pelo Wendel, que também não entrou bem. Não entrou bem, mas é bom jogador. Se for pra tirar o Alex Telles, que se põe o Wendel. Kleber centraliza, amarra, embola e cai. Não cria jogada objetiva. Fora Kleber, diz o Edson. Pelo amor de Deus, o Kleber é o melhor jogador do Grêmio. O Kleber jogou muito bem ontem. Aliás, joga muito bem sempre. Sempre, né? É verdade. Sempre. O Kleber não vai mal nunca. É verdade. Empate. Boa, começar a semana com Jack Johnson é muito bom. Parabéns pelo programa, Luiz Thiago. Legal, valeu, Luiz. Grande abraço. KG e Baldasso. Sou gremista, mas não tenho muitas esperanças na Copa do Brasil porque o Renato foi covarde e omisso, queimou a gurizada e não fez nada. Perdoe os gremistas, mas vamos entrar na fila mais uma vez, diz o Evandro Mendes. Cara, eu acho que eu sou mais otimista que qualquer gremista pro jogo de quarta-feira. Eu acho que tem como o Grêmio passar bem. Não, mas tu sabe que eu também acho porque esse time também do Atlético Paranaense, aliás, perdeu o De La Torre ontem, né? O De La Torre saiu machucado graças ao Williams. O Williams ajudou muito o Grêmio. Né? A torcida do Grêmio tem que mandar felicitações pro Williams que acertou o De La Torre, que pode estar fora do jogo de quarta-feira. Joey de Guaíba. Demais esse Baldasso, faz um discurso inflamado dizendo que o Grêmio tem que manter uma retranca em um jogo que tem que ganhar, um esquema que faz 4 jogos que não marca gol. Tá bom, Joey. O Grêmio entrou 80 vezes na área, o Barcos perdeu 4 gols retrancado. O Bahia não entrou nem uma vez na área do Grêmio. Não é esquema retrancado, porque o Grêmio vai jogar com 3 atacantes, como tem jogado com 3 atacantes. Será que Elano e Zé Roberto foram mal? Não vamos entrar nessa. Bom dia, Baldasso e KG. Roberto de Canoas, Niterói. O que vocês acham do Grêmio trocar Moreno pelo Cícero do Santos ano que vem? E quarta ganharemos nos pênaltis. Você sabe que tá se falando da volta do Moreno, né? Ontem eu ouvi muito falar sobre a volta do Moreno. Quem jogou mais, Moreno ano passado ou Barcos esse ano? Mas o Moreno também não. Também não, mas é que o Luxemburgo não tá mais, ou seja, o Moreno poderia voltar tranquilo, até porque ele tá emprestado ao Flamengo, né? E só que a relação dele com o Barcos não é boa, né? Não. E o problema era o Luxemburgo e o Barcos. E outra coisa, tem o pai dele também. Sobre o Cícero do Santos, cara, todo mundo quer o Cícero do Santos. A bolachinha recheada do Só pra avisar, o jogo foi contra o Bahia. O Bahia, diz o amigo aqui. O Bahia que ganhou do Inter aqui no Centenário. Baldasso, qual a probabilidade de cair pra B o Inter? Alexandre Moraes. Depois nós vamos falar do Internacional, né? E mais uma aqui antes do intervalo. Vamos lá. Zé Roberto, no início da carreira, era lateral, Baldasso. Rafael de São Leopoldo. Sim, era lateral, campeão da Portuguesa, que disputou inclusive o título contra o Grêmio, né? Isso aqui eu não tô entendendo. O Rafael, tu tá querendo me dizer que por ter sido lateral quando ele tinha 19 anos, ele pode ser lateral agora que tem 40? Cara, hoje em dia, a lateral ou ala é a função do time que tu mais tem que correr. Precisa de mais vitalidade. Não, e tu imagina, tu pega esses guris do Atlético Paranaense, tu vai botar o Zé Roberto ali, o guri joga a bola na frente dele, ele vai buscar. Não brinca comigo um negócio desse, pelo amor
amor de Deus. É isso, Cajezinho. Muito bem, 93660949. Vai mandando teu torpedão aí que a gente vai pro intervalo comercial agora 11h31. Daqui a pouco a gente volta com o Clube Ipanema aqui na Ipanema. Vem aí, festa de 30 anos Ipanema FM e Opinião. Dia 30 de novembro. 94.9. Ipanema FM 30 anos, ouça pra frente, 23 minutos para o meio-dia. Esse é o Clube Ipanema que tem a força Coste Bebidas, as melhores bebidas do mundo bem perto de você. Acesse costebebidas.com.br ou peça pela Televendas 3396-3396. Sempre lembrando que as festas de final de ano estão aí e a Coste Bebidas tá aí, né? Também para presente de amigo secreto, aquela coisa que o Baldassi sempre fala, não sabe o que vai dar pro chefe. Cara, pega uma cesta de cerveja, de vinho, aquele presente clássico e eficiente, né? Que está à disposição lá na Coste Bebidas e também o combustível para as festas de final de ano, Natal e Ano Novo. Já mata isso antes lá na Coste Bebidas, tranquilo, barbada. Liga 3396-3396 e fala com o pessoal lá da Coste que é muito tranquilo. Clube Ipanema também tem a força Fatepa, um mundo de oportunidades espera por você. Liga lá pra Fatepa, 3221-5040. Torpedão Ipanema, 9366-0949. Manda aí a participação tua, torcedor e ouvinte aqui do clube. Vamos falar do Inter, Baldasso? Vamos lá. O Inter, sabe qual é a impressão que eu tenho do Inter? A impressão que eu tive do Inter ontem? Vamos lá. O Inter tá cumprindo tabela, realmente, né? O Inter tá cumprindo tabela, tá desmotivado. Poucos times chegam a esse ponto, assim, do Campeonato Brasileiro. O Inter não quer mais nada, o Inter não tá preocupado com o rebaixamento, apesar de que deveria estar, né? Acho difícil, mas eu acho que o Inter deveria se preocupar um pouquinho com isso, porque até porque a tabela do Inter, a gente viu aí os próximos jogos do Inter, não são jogos fáceis, não. E se o Inter piscar, daqui a pouco o Inter tá ali no limite daquela chata e incômoda São 6 pontos. situação ali, né? E os próximos jogos do Internacional prevêem adversários complicados, Goiás, Botafogo e Atlético Mineiro. Botafogo agora, em Caxias, aí depois o Inter joga 2 fora, Atlético Mineiro e Goiás. Pois é. Ou seja, são 3 jogos difíceis, né? Cagê. E outra, né? Tem time grande lá embaixo que tá também buscando desesperadamente, é o caso do Vasco e do Fluminense, né? Assim que terminou o jogo ontem, eu postei um comentário no Face que a galera curtiu, os colorados curtiram e teve mais de 500 compartilhamentos. Que foi o seguinte, talvez seja um pouco mais, a tua visão sobre o que tu viu ontem é verdadeira, mas não foi ontem. Sabe qual foi o nosso problema, KG? Nós da imprensa, o sócio do Internacional, o torcedor do Internacional, o problema é que nós fomos enganados. O problema é que o Internacional começou essa temporada e dentro do seu cerne, dentro do Beira-Rio, ou dentro do contexto colorado, se estabeleceu que esse não era um ano para ganhar nada, porque o Inter não tinha Beira-Rio. A ficha começou a me cair, KG. Semana passada, o D'Alessandro, quando o time caiu da Copa do Brasil, semana retrasada, o D'Alessandro dizia: esse é um ano complicado, nós não temos o Beira-Rio. O jogador com esse discurso não é dele. A direção passou para os jogadores de que eles não tinham obrigação de ganhar por não ter o Beira-Rio. E o D'Alessandro ficou falando, acho que meia hora, né? Ele deu uma entrevista coletiva que era para um dirigente ter dado, né? Ou no máximo outra técnico, coisa, né? KG. Semana passada os repórteres disseram o seguinte: treino no CT, Parque Gigante, jogadores em alto astral. Cara, não precisa estar clima de velório, tá? Mas alto astral, KG. Legal, o time não ganhou nada. Um dos mais caros grupos do Brasil não ganhou nada. Sequer disputou títulos importantes nessa temporada. E o grupo tá treinando em alto astral. Nem vergonha pra sequer abrir o sorriso num treinamento os jogadores tiveram.
Cajinho, nós somos feitos de bobos nessa temporada. O Internacional, através do seu presidente, estabeleceu que esse não era um ano para ganhar título. E ontem o que nós vimos é o mesmo Inter de sempre. O que teve de diferente ontem? Ontem deu pra ver, por exemplo, o D'Alessandro largando o jogo. Tipo, teve uma hora no segundo tempo, tava 1-0 já pro Atlético. E aí teve uma hora que ele desistiu, que foi muito significativo pra mim, porque ele foi correndo atrás ele perdeu uma bola e saiu correndo atrás do atacante pra tentar, enfim, recuperar a bola. Na metade do caminho ele desistiu. Aí, sabe, foi uma cena muito clássica, assim, que o Inter é o retrato do Inter. O Inter desistiu. O Inter desistiu desse ano. O Inter foi assim a temporada. O Inter não se colocou obrigação de ganhar nada porque não tinha o Beira-Rio. Aí alguém vai dizer assim, mas não é direito do Inter pensar assim? Não é, sabe por quê? Porque o sócio continuou pagando. Não, é porque o Inter construiu um time muito caro, né, cara? É óbvio. Muito caro. E vai ter que dispensar jogador no próximo ano. Se tu vai começar uma temporada pensando em não ganhar títulos, que tu chegue pro teu sócio no começo do ano e diga o seguinte: olha, não precisa pagar esse ano. Por favor, né? O Inter nos engambelou. O Inter nos fez de trouxa nessa temporada, a torcida e a imprensa, porque nós cobramos o Inter uma coisa que o Inter não queria, que era disputar títulos importantes. Porque o Inter abriu mão disso, o Inter não se colocou obrigação disso, aos jogadores não foi passada essa obrigação, porque o Inter não tinha o Beira-Rio. E na boa, não ter o Beira-Rio não serve de justificativa para isso que a gente está vendo. O Inter é a cara do seu presidente. O presidente do Internacional é lento, é moroso, é detalhista, que é muito legal quando tu vai assinar um contrato com o Andrade Gutierrez. Burocrático. É a cara do time. O Inter é assim. O presidente Giovanni Luigi, quando é pra tratar de futebol, é um desastre. E infelizmente é a premissa básica ainda de um clube, o futebol. E tu acha que o Inter tem que se preocupar com o pessoal que tá vindo lá de baixo? É óbvio que são 6 pontos. O Inter não vai cair, tá? Mas o fato de estar brigando contra o rebaixamento. Isso que não é. Cara, esse tipo de papo que nós estamos tendo aqui agora. Velho, não pode. Tu já acompanhou? É que a gente sempre se liga nas nossas transmissões aqui. Tu já prestou atenção nas transmissões dos jogos do Inter com os caras do centro do país? Os caras não sabem o que dizer. Os caras vêm cá, o que acontece? Olha ali o Forlan, olha ali o D'Alessandro, olha ali o Escoco. O discurso deles é esse. O Inter foi talvez a maior decepção do Campeonato Brasileiro. Porque com o grupo que tem, o Inter não podia. Nós não podia estar tendo esse tipo de papo. Os caras do centro do país passaram o ano todo o primeiro semestre inteiro transmitindo jogos do News e dizendo, olha que jogador esse Escoco. Aí daqui a pouco o Escoco tá no meio desse processo. Cara, eu tento imaginar o seguinte: tu imagina um cara como o Escoco, um cara como o Forlan, que são caras da nossa volta aqui, onde os caras lutam por um prato de comida num jogo de futebol, os caras chegarem e ver o que acontece no Internacional. Vambora. 2013, isso aí. Não, cara, os caras devem ficar. Claro que o Escoco quer ir embora, né? Sim. Não é isso que. Isso não é um esporte que ele disputou a vida inteira dele. É verdade. Não, ainda mais depois dessa temporada de 2012 que ele fez, ou 2012, início de 2013, né? Brigando por um prato de comida todo jogo, aí chega aqui, não, aqui é o seguinte, aqui não precisa ganhar, fica tranquilo, vamos lá. Ano que vem, quando tiver o Beira-Rio de volta, a gente pensa alguma coisa. Aí baixa tudo, né, cara? Tá errado. Cara, o Inter nos fez de trouxa, nós somos palhaços, nós, imprensa e nós, torcida do Inter. E eu vou te dizer outra coisa, cara, eu tava vendo o Atlético Paranaense jogar e toda essa campanha do Atlético, e ontem na transmissão os caras falaram uma coisa muito interessante que eu fiquei pensando depois. Vou te fazer 2 perguntas, tá, Baldasso? Esse Atlético Paranaense que está disputando a semifinal da Copa do Brasil e hoje é vice-líder do Campeonato Brasileiro, foi o Atlético Paranaense que abdicou do maravilhoso Campeonato Paranaense, botou um time reserva para disputar o Campeonato Paranaense e fez 3 meses de temporada, de pré-temporada, para se preparar para essas competições maiores. Sim ou não? Sim. Sim, né? Sim. Agora eu vou te fazer outra pergunta. O glorioso Coritiba, que foi o grande campeão paranaense de 2013, é esse mesmo Coritiba que já foi eliminado há horas da Copa do Brasil e que está lutando para não cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro? Sim ou não? Sim, senhor. É o mesmo? Sim, senhor. Tá. Só para eu ficar pensando aqui, algumas coisas. Essa premissa que o Atlético Paranaense abriu é uma premissa. Mas é uma coisa que eu acho que a dupla Grenal devia estar há muito tempo fazer isso. Reflexão importante. O Atlético Paranaense disputou 20 jogos a menos que todos os outros clubes esse ano. O time principal, né? Não o Atlético Paranaense. Não.
O time... Ele botou o sub-20 pra jogar. Sim, pois é. Não, o Atlético, principal. Tá falando do Atlético como um todo, Não. beleza. Disputou o mesmo número de títulos. O time principal jogou 20 jogos a menos. Porque fez 3 É. meses de temporada, É. que é o que o calendário normal, um calendário europeu, um calendário de até um argentino, né? Esse tipo de. Aí tu joga amistoso, aí tu prepara o time com calma, com tranquilidade, né? Foi isso que o Atlético fez. É. E tá aí. É uma premissa pra Aí a reflexão. gente pergunta, cara, o que tem esse time do Atlético? Cara, esse time do Atlético fez 3 meses de pré-temporada. É. Porque abdicou de jogar o Campeonato Paranaense. Aí jogou, Certo. aí consegue jogar full com o Inter ontem, depois do jogo como de quarta-feira, vai jogar full de novo na próxima Pois quarta-feira. é. Com Paulo Baier, correndo. Paulo Baier sabe? correndo. Não foi poupado ontem, ao contrário do Ramiro que foi poupado. É. O Paulo Baier não foi poupado. Hã? É E verdade. aí? É verdade. Cara, é uma bela reflexão pra se fazer. Pois É é. uma bela reflexão pra se fazer. Vamos ver o que acha o ouvinte aqui, o torcedor colorado, obviamente, o ouvinte do clube, 93660949. Vai mandando o teu torpedo, vai mandando a tua contribuição, que a gente segue na parte musical do clube. E agora com o artista do mês aqui, deste mês de novembro, aqui na Ipanema, que é o Black Sabbath. A gente está disponibilizando um combo do Black Sabbath com camiseta, com CD13, com um monte de coisas legais, com o cartaz do show, da turnê 13 do Black Sabbath. Enfim, um presente muito bacana que a gente está disponibilizando pro ouvinte aqui da Ipanema. Entra no site ipanema.com.br para ver como é que faz para concorrer aí ao artista do ano, ao artista do mês, né? Desse mês de novembro, que é o Black Sabbath aqui na Ipanema. Enquanto isso, a gente ouve um clássico deles aí para abrir mais essa parte musical do clube. Kings of Leon, Rock City, na parte musical do clube Ipanema. Antes teve Black Sabbath, Never Say Die. 5 minutos pro meio-dia, vamos dar umas torpedeadas finais aí, Baldasso. 936660949. Ó, lembrando aqui o Guilherme Bel, que lembrou que o Atlético Paranaense também está sem estádio e hoje disputa a Copa do Brasil, o Brasileirão, e veio da segunda divisão. Tudo isso, né? Também. Baldasso, tu é muito fanático pelo Inter, que absurdo. A Inter, time mais carinho do Brasil. Que isso, cara? É do Dalgiro, eu acho que é o que mandou. Sociedade. Vocês conhecem o programa Sociedade? Claro, Muito claro, legal, Adalgiro. muito legal. Querido Adalgiro, amo você, Adalgiro. Um beijo da tia Chá. Dalgiro Lazari, grande figura. Baldasso, acho que ontem foi derrota estratégica, prejudicava o arquirrival, Marinho, Colorado de Novo Hamburgo. Pois é, né, cara? Muita gente achou, mas eu me Tá recuso. correndo risco de rebaixamento, tá bom. É. Bom dia, KG e Baldasso, muito boa reflexão do Jurássico. O Jurássico é O tudo. Jurássico, eu acho que sou eu, então. Sou muito gremista obrigado. e acho muito interessante se a dupla Grenal colocar seus times sub-20. Só que aí é o seguinte, né, KG? Não adianta colocar sub-20 na fase classificatória e depois apertar o Bioco na hora do Grenal. E exato. colocar time Não, titular. exato, o que acontece? Aí tem pressão da torcida, tem pressão de quem patrocina o Campeonato Gaúcho, que quer, porque quer os times titulares, tem pressão de tudo que é lado, e aí os times cedem. Aí a dupla Grenal cede, sabe? Perde o primeiro turno porque joga com o time reserva, porque tá priorizando a Libertadores. Aí aperta. Aí aperta e os caras cedem. Então não adianta nada. O Atlético fez o que a dupla Grenal deveria fazer. Abre mão do campeonato. Foda-se o campeonato regional. É isso aí. Entendeu? É isso. Na Cláudio boa. de la Boca, Baldasso, o Rafael falou que o Zé era lateral no início da carreira porque tu falaste anteriormente que no início da sua carreira ele era meio campo. Não, ele era lateral no começo da carreira, Logo depois ele foi mas pro a meio. grande parte da carreira do Zé Roberto foi como um homem de... Toda a passagem na Alemanha. Ele era jogou como terceiro de meio campo, um homem de movimentação de meio campo. Chegada na Intenso. frente, É isso verdade. aí. É assim que ele era. Mais um aqui. Sim, Fabiano, o Klemer é o menos culpado. Como o Dunga também era. Não, o Dunga bagunçou o time durante meses, né, cara? Aí é um pouco diferente, né? E o último aqui. Tô sentindo falta do guerreiro imortal, diz o Mauro, que vem a ser o André Lima. Bom, tá se falando a volta do Jonas, do André Lima, do Marcelo Moreno, tá bom, né? É. Próximo só melhora. Não é o estádio, é onde é esse estádio. O Atlético Mineiro quase caiu jogando em Sete Lagoas, já em Belo Horizonte no Independência. Foi bem, diz o Maurício Benites. Mas não dá pra usar como desculpa. Ontem jogou no Camp Nou aqui, que era bem pertinho de Porto Alegre também, né? Por favor, né?
Me Mais alguma coisa aí? Não, era isso? Professor. Então tá, então vamos chegando ao final de mais um Clube Ipanema. Clube Ipanema que tem a Força Costa Bebidas, as melhores bebidas do mundo bem perto de você. Acesse costabebidas.com.br ou peça pela Televendas 3396-3396. E Fatepa, um mundo de oportunidades espera por você. Fone 3221-5040. 2 minutos pro meio-dia. Segura aí que daqui a pouco a gente tá voltando para servir um delicioso à la minuta pro ouvinte da Ipanema. Todo final de semana, a Ipanema vira uma devassa. Acompanhe a programação de sábado a domingo. Muito ao vivo e som pra toda hora. Rock, blues, groove, club. Pro café da manhã, churrasco, happy hour, aquece, saideira e, claro, pra aguentar o after. Ipanema, das Devassas FM. Acesse ipanemabemdevassa.com.br e baixe os aplicativos para iPhone e Android. Patrocínio Devassa. Te pega pelo colarinho, dá água na boca e conquista pelo sabor. Tá esperando o quê pra ter a sua primeira vez com uma Devassa?